Então vamos lá, eu trouxe minha colinha aqui e a gente vai falar sobre o segundo chakra. O segundo chakra, ele é o chakra sexual e ele fica localizado 2 dedos abaixo do nosso umbigo, a cor dele é o laranja. A função dele é a propagação da espécie, a criação da existência, né? E a sexualidade. Ele é muito ligado ao prazer, né? Ao prazer, à criatividade, à paixão, a atenção pura às coisas, o conhecimento. E quando a gente fala de paixão, sexualidade, prazer, a gente não está falando apenas do prazer carnal e da paixão como a gente conhece, a gente está falando pela paixão, da paixão pela vida, da paixão por viver, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, o entusiasmo, pela vida em si está muito, muito, muito localizado nesse nosso centro energético. Então, a importância dele estar equilibrado é que a gente acaba evitando de ter um processo depressivo, por exemplo, por desequilíbrio nesse centro energético, ou até mesmo, né, começa a ter um processo depressivo muito forte que acaba causando um desequilíbrio gigante nesse centro energético, que fica um pouquinho mais complicado de resolver, porque não basta harmonizar ali, né? Tem que fazer um tratamento psicológico todo, às vezes medicamentoso, para conseguir restabelecer a pessoa como um todo, né? Então, falando já disso, as disfunções causadas nesse chakra são excesso de controle, sujeição, quando a pessoa se sujeita demais a coisas que ela não deve se sujeitar, a situações, a pessoas degradantes muitas vezes, humilhantes, tóxicas, acaba sendo um desequilíbrio nesse centro energético. Rejeição, tanto o rejeitar o outro como se sentir rejeitado, e a autorrejeição, que é eu me rejeito, eu não me aceito. Isso também é um desequilíbrio nesse centro energético, tá? Solidão, ressentimentos. Quando eu falo de solidão, eu não estou falando de solitude, de pessoas mais reservadas, mais introspectivas e que gostam de ficar sozinhas. Isso é uma característica da pessoa e deve ser respeitada. Quando eu falo de solidão, eu estou falando da pessoa que sofre por se sentir sozinha. Ela está sozinha, ela não está bem, ela não está em paz com aquilo. Ela sofre, mas ela não consegue sair daquilo, ela não consegue ter uma vida mais em comunhão com as outras pessoas. Sentimentos de vingança, de ciúme, de inveja e, como eu tinha mencionado antes, a depressão são muito ligados a desequilíbrios nesse centro energético, tá? No nível físico, ele vai reger o nosso fígado, os nossos rins, a parte inferior do abdômen, o sistema reprodutor, bexiga, quadris, pernas, pés, nervo ciático, espasmos musculares, cãibras, cólicas, desordens menstruais nas mulheres e desequilíbrios hormonais. Então, algumas coisas são bem parecidas ali com o chakra raiz, né? Que o chakra raiz também rege os rins, rege ali o intestino, uma parte do abdômen. Então, nada impede de ambos regerem algumas partes do nosso corpo, alguns órgãos em conjunto. Então, geralmente, quando a pessoa está com algum problema nessa região abdominal, nos rins, ou até mesmo nos ovários, nas mulheres, nos úteros, no útero, nos testículos para os homens, geralmente é desequilíbrio nesses 2 chakras. Mas como que eu vou saber se é no chakra raiz ou no chakra sexual? Geralmente, quando o segundo chakra está em desequilíbrio, é porque o primeiro já está também. Então, é porque é um mandando energia para o outro. Então, ou se esse segundo chakra ele está em desequilíbrio, ele já não está circulando energia direito para o terceiro. Então, olha a importância de você estar sempre se cuidando mesmo, né, como um todo, porque senão você começa a desequilibrar tudo e daí o outro chakra rege outros órgãos e outras emoções e outras camadas do teu ser e por aí vai. E aí você entende o tamanho da problemática. Quando a gente fica muito no mental, a gente pensa demais e deixa de sentir, esse chakra ele perde energia e a gente pode acabar desenvolvendo doenças como leucemia e diabetes, por exemplo.
Esse é um centro energético muito ligado com as nossas emoções, e a gente costuma dizer também com a Lua. A Lua, né, é uma carta que até existe no tarô, que é, quando sai essa carta, quem conhece um pouquinho de tarô sabe que ela significa as nossas emoções, tem outros significados também, como medos, coisas ocultas, mas em geral fala das nossas emoções. E então, quando a gente fala de água, energia em emoções, e Lua, a gente está falando da parte emocional, dessa coisa mais pertencente à energia energia feminina. E quando eu digo energia energia feminina, eu não estou falando apenas de mulheres, obviamente, porque todos nós temos o yin e o yang, energia masculina e energia feminina dentro de nós, que precisa estar em equilíbrio. Então, esse chakra, ele é um chakra que ele rege mais a energia feminina, mas ele movimenta essas duas energias dentro da gente. Ele movimenta a energia yin e yang dentro da gente. Assim como a lua, ela movimenta as marés na Terra, esse chakra, ele movimenta essas duas energias para que a energia yang, para quem não tem muita afinidade com a energia masculina, yang, ela é aquela nossa energia de ação, de executar, de coragem, de ir para a vida. E a energia feminina, que é a energia yin, ela é a nossa parte mais espiritualizada, mais para dentro de nós mesmos, mais interiorizada, mais emotiva, mais receptiva. E falando em receptividade, uma coisa muito, uma métrica importante para você saber se você está com a sua energia yin, a sua energia feminina, o seu chakra sexual em equilíbrio, é o quanto você consegue receber, o quanto você consegue receber um elogio e realmente achar, é verdade, eu acho que eu mereço esse elogio. Ou você receber um presente e você não se sentir mal por receber um presente. Eu houve uma época na minha vida que eu me sentia muito mal quando as pessoas queriam me dar as coisas, ou queriam me presentear, ou queriam me fazer elogios. Eu estava sempre elogiando as pessoas, eu estava sempre querendo presentear, eu estava querendo sempre eu dar as coisas para as pessoas, né? Seja fosse um conselho, um presente, algo para a pessoa, mas eu nunca aceitava receber, porque eu me sentia mal recebendo isso. Era um problema muito sério no chakra sexual e na energia feminina, que é a energia de receptividade, né? Então, tanto um homem quanto uma mulher, ele precisa ter a capacidade, obviamente que o homem ele tem que ter como se é do padrão dele, né? Eu estou falando assim, na maioria, mas somente a pessoa, Deus sabe se aquela pessoa veio para ter a energia mais masculina, mesmo manifestada, ou mais feminina. Mas em geral, em termos gerais, é melhor falar assim, que fica de mais fácil compreensão. O homem, ele tem mais aquela energia masculina yang de ação, de executar, de coragem, tanto que os guerreiros, né, que iam para a guerra sempre foram os homens. E a mulher, ela tem por natureza, tanto que ela que gera a vida, ela nutre a família e o filho, né, quando nasce, ele é nutrido pela mulher, não é nutrido pelo pai, ele é nutrido pela mãe. Então, historicamente, biologicamente, espiritualmente, foi feito para essas partes, pelo menos, serem dessa forma. O que não impede nada de a energia feminina, a mulher manifestar a energia masculina e fazer coisas na vida que poderia ser do homem fazer. Isso não, a tua energia feminina e a tua energia masculina, ela não está atrelada ao que você faz, ela está atrelada na forma como você existe na Terra. Então, como você manifesta em cada momento da sua vida uma ou outra. Mas geralmente as mulheres, elas exercem um pouquinho mais, elas manifestam um pouquinho mais essa energia yin e os homens um pouco mais essa energia yang. Em casos de pessoas que são homoafetivas, ela vai saber qual energia ela tende a manifestar mais. Se ela for uma mulher, por exemplo, homossexual, que ela tenha uma energia mais yang, mais masculina, ela vai se perceber assim, e até na própria manifestação dela na Terra, ela vai passar essa energia mais yang, mais masculina, assim como o homem homossexual com a energia mais
yin, mais feminina, ele vai ser mais visível essa energia nele e ele próprio vai se reconhecer como uma energia mais yin. Por isso que eu digo que eu falo em termos gerais, mas somente a pessoa consegue detectar qual que é a sua energia predominante. Isso não cabe a ninguém dizer, mas cabe a mim dizer que todos nós temos as duas energias em nós, cada uma vai reger alguma característica importante para a gente viver na Terra e evoluir, viver bem, se relacionar. E por isso nós temos as duas energias dentro de nós e esse chakra ele vai movimentar essas duas energias. Então é muito importante ele estar em harmonia porque a gente acaba conseguindo se relacionar melhor com as pessoas e não acabar manifestando uma energia disfuncional, que às vezes você tem um perfil você veio para manifestar mais a energia yin e você está indo contra a tua energia receptiva de nutrição feminina e você está querendo fazer o papel do homem o tempo todo, controlar, ir pra guerra e ação, e bater de frente, e não parar nunca, não relaxar nunca, e só fazer, e não saber receber, e não saber aceitar um elogio. Então, olha só o quão disfuncional isso pode ser para você se você foge dessa energia. E, novamente, eu não estou falando de ser homem ou ser mulher, eu estou falando da energia feminina e masculina, que você tem que entender qual energia que opera mais em você e você entender em qual momento também que é, se necessário, fazer o uso da tua outra parte, que é a tua energia masculina. Inclusive, tem um livro A Mulheres que Correm com os Lobos, tem a história do... Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que é a história do Barba Azul, se eu não me engano. Essa história, assim, eu era apaixonada. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu ouvi a primeira vez. Eu senti um pouco de medo quando eu ouvi a primeira vez, porque ela é uma história meio enigmática, mas é uma história completamente psicológica, ela tem muitas camadas. E eu acho que realmente só um psicólogo e um psicanalista conseguem decifrar todas as camadas dessa história. Mas eu lendo ela há um tempo atrás, já faz acho que mais de 6 meses que eu li essa parte, e tem a parte que ela se ajoelha, a mocinha lá que casou com Barba Azul e que fica presa no castelo e descobre... Bom, procurem a história se vocês não conhecem a história do Barba Azul. Ela é um clássico, ela não é uma história fácil de compreender, por mais que você ache que ela não é. Ela tem muitas camadas e nesse livro se traz um pouquinho, uma das camadas dele. E a hora que ela se tranca no quarto, porque ela descobre, né, os segredos, não vou dar spoiler, os segredos horrorosos e sombrios do Barba Azul, ela se tranca no quarto e se ajoelha com muito medo, muito medo, muito. É apenas uma menina, mulher com medo. E ela começa a entrar numa energia onde ela vê os homens, os irmãos vindo, os cavaleiros vindo salvar ela dele e invadirem, arrombarem as janelas para derrubar ele. Eu não vou contar, eu quero que vocês leiam a história e daí vocês vão lembrar dessa parte. E eu entendi muito como a energia masculina, ela precisou usar a energia masculina dela para conseguir sobreviver àquela situação. E eu achei incrível ter essa percepção depois de adulta, porque quando eu era adolescente eu não tinha como compreender essa história. Mas uma das percepções que eu tive nessa história é que os cavaleiros, eu não sei se eram irmãos dela, não lembro direito, eu não tenho facilidade para capturar detalhes. Mas eu lembro que eram os rapazes, cavaleiros que iam salvar ela para matar o Barba Azul. Era nada mais, nada menos que a energia masculina dela. Quando ela se ajoelha e ela começa a orar e meditar e implorar por ajuda dos cavaleiros, na verdade ela estava gritando para ela mesma por socorro, para ela mesma ter coragem de ter uma energia de ação, de coragem, de bravura para conseguir reagir, sobreviver, porque senão o Barba Azul ia matar ela. Então, não estou dizendo que a energia masculina foi feita para matar pessoas e agredir pessoas, mas o que eu estou querendo dizer? Que ela, naquela história, fantasia, psicológica, ela usou da força masculina para se defender e se proteger.
Então, se você ler e tiver uma outra percepção dessa história, pode me trazer, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar, porque eu acho que realmente é uma história muito profunda, assim como muitas historinhas e fábulas, elas têm umas camadas muito profundas e que a gente nunca consegue entender de primeira. Então, eu resolvi trazer esse adendo sobre essa história, porque tem muita ligação com a energia masculina e feminina, e que está muito conectado a este chakra. Vamos ver meu rascunho aqui sobre problemas que também podem se manifestar com desequilíbrio desse chakra, problemas de autoestima e dificuldade nos relacionamentos, por exemplo, autossabotagem, sentimentos de culpa, aversão sexual, vitimização também, mas eu acho que não só a aversão sexual, mas como uma promiscuidade sexual também está relacionada a um desequilíbrio nesse chakra, tá? Então, é isso. Em resumo, quando a gente está falando desse centro de energia, a gente não está falando apenas da nossa energia sexual, a gente não está falando apenas da energia feminina, a gente não está falando apenas das emoções, a gente não está falando apenas da paixão homem e mulher de relacionamento, a gente está falando da paixão pela vida, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, a gente está falando do sentir. Por isso que eu falei que quando a gente está muito no mental, a gente acaba dispersando a energia desse chakra, porque ele é o chakra do sentir. Aliás, os chakras de baixo, né, que é o chakra básico também, que é o primeiro chakra, ele também está ligado ao sentir, ao toque. Então, a gente olhando por esse panorama, a gente consegue equilibrar os dois chakras quando a gente faz movimentos parecidos, como um banho relaxante, acender uma vela aromática cheirosa no ambiente, uma luz agradável, a gente se cuidar da nossa autoestima, a gente fazer coisas prazerosas em contato com a natureza, que está muito próximo dos chakras mais embaixo, né, que são os chakras mais próximos da Terra, trazem um equilíbrio para esses centros energéticos. E falando em paixão pela vida e pelos nossos sonhos e projetos, a gente tem que lembrar que esse é um chakra que ele é relacionado não só ao criar, mas ao nutrir. Então, assim, quando você não consegue nutrir as relações, nutrir as amizades, nutrir os seus projetos, os seus sonhos, você tá com dificuldade ali também, porque não basta criar uma coisa, criar outra, criar, e você não vai nutrir nada. Você acaba tendo um desequilíbrio ali nesse centro energético também. Então, ele está muito ligado a, como eu falei, energia feminina, é nutrição, é criação, não é apenas criar. Então, é isso, gente. Você pode nutrir a sua vida e nutrir o seu chakra através de exercícios simples, tá? Como meditação e mindfulness, sempre vai ser muito bom. Mindfulness é a meditação com atenção plena, né? Ela traz um foco, como você acaba trazendo um foco para várias partes do corpo, você também pode trazer um foco para os seus centros energéticos durante a meditação, assim você acaba silenciando um pouco a mente. E até o Dr. Joe Dispenza, se eu não me engano, tem a meditação Bênção dos Chakras. Vocês podem procurar por aí no YouTube, é muito bom. Eu já fiz, gosto muito. Eu amo o Dr. Joe Dispenza, ele é maravilhoso. Então, meditação sempre vai ser indicado, como eu falei no vídeo do chakra básico, para qualquer chakra vai ajudar, e para expansão de consciência, para regulação das emoções, para clareza mental, para tudo. Então eu sempre vou falar em todo vídeo e não quero nem saber. E alongamentos e mobilidade para o quadril, eu falei no vídeo sobre o chakra raiz, que é o chakra básico, às vezes eu falo raiz e básico é o mesmo. Então também vale aqui para esse chakra, lembra que eu falei, né? Vale para um, vale para outro. Alongamento e mobilidade no quadril, criar algo novo, fazer coisas que estimulam a tua criatividade, como tocar um instrumento, compor uma música, escrever, pintar, desenhar, costurar, para quem gosta de costurar, fazer um crochê, um tricô, qualquer coisa que você exerça a sua criatividade, ajuda a equilibrar esse centro energético.
a utilização adequada da sua energia sexual também é muito importante, tá? E quando eu digo isso, eu não digo só para pessoas que são solteiras não usarem essa energia sexual de forma promíscua. Eu falo para uma pessoa que é comprometida também e que muitas vezes acaba cedendo no relacionamento sem vontade ou acaba tendo relações sexuais que não são prazerosas porque não tem coragem de conversar com um parceiro e não existe diálogo e acaba sendo uma coisa muito negativa para o seu chakra sexual e para a sua energia feminina e masculina, essa relação desequilibrada, disfuncional. Então, esse é um ponto que é muito importante a gente olhar. A questão da libido, como que tá a libido, tá muito ligado a esse chakra. Sem libido, gente, não se faz nada, tá? O professor Ali Couto falou numa palestra dele assim, que a libido estava muito relacionada à vida e a Deus, e que isso era um tabu e que ele sabia que as pessoas ainda não estavam prontas para ouvir aquilo. E quando ele fala aquilo, a plateia faz um silêncio constrangedor e ele fala: tá vendo? Eu toquei nesse assunto, todo mundo ficou constrangido e fez um silêncio ensurdecedor dentro desse ambiente. Então, a energia sexual, ela é a energia que dá a vida, que promove a existência, não é? Isso no mundo animal e no mundo animal que eu digo, né? E porque nós também somos animais, mas somos animais pensantes. E no nosso mundo humano também. Então, ela é a energia que movimenta a vida. Se você dispersa essa energia de qualquer jeito nas relações sexuais, você está desperdiçando a tua energia de criatividade, a tua energia de criação, a tua energia de entusiasmo, a tua energia de prazer pela vida, de paixão pela vida, entusiasmo. Então, assim, é muito importante mesmo essa parte de relação sexual. Você tem que ter muita consciência de como está a sua parte, a sua vida nessa parte. É muito, muito, muito importante para esse chakra e para todas essas questões que eu te falei nesse vídeo. Então, sobre casos, gente, de depressão muito forte e ansiedade, tá muito, como eu falei, interligado com esses chakras mais embaixo. Então, a gente sempre vai indicar para casos extremos terapia, psiquiatria, psicanálise, um psicólogo. Tem que procurar um profissional qualificado. Por quê? Enquanto você tá só tendo alguns rompantes emocionais, é normal. A gente vai ter dia que a gente vai estar bem, vai ter dia que a gente vai estar ruim, vai estar mal, e vai ter emoções que vão ser um pouco mais fáceis de gerir e outras que não. E tá tudo bem. A gente faz parte da nossa experiência humana experienciar emoções. Tá tudo certo. Ninguém é obrigado à positividade tóxica tá bem todo dia. Porém, chega um ponto na depressão em que a pessoa já não tem mais o controle de nada. Ela é tomada pelas emoções, ela é controlada pelas emoções. Então, nesse caso, se você estiver passando por um período desse, procura ajuda. Não tem o que fazer. Pode ser só por um curto período de tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, mas faz muita diferença porque ali, numa depressão, num episódio mais longo de pânico muito forte, a pessoa não tem mais o controle, ela não consegue, não é coisa simples mais que conseguem controlar. Ela precisa de um acompanhamento específico, médico e às vezes medicamentoso também. Então, se for o seu caso, avalie bem a possibilidade de pedir ajuda, porque as emoções elas fazem a gente pensar, quando a gente está nesse processo depressivo principalmente, que a gente nem merece ajuda, do que seria melhor, né? Enfim, mas é uma mentira, é um domínio das tuas emoções negativas sobre você, é um domínio dos teus pensamentos negativos, um tá alimentando o outro, lembra disso, então procura ajuda. Claro que eu, como terapeuta holística e com tudo que eu já conheço e ainda pretendo conhecer muito mais, porque é fascinante esse mundo da espiritualidade para mim e do desenvolvimento pessoal, eu sempre vou indicar terapias holísticas para não só ser um aliado, ser uma terapia complementar, como por exemplo o Reiki já é uma terapia complementar,
reconhecida pelo SUS para ajudar ali junto com os tratamentos médicos, como para pessoas que ainda ou que nunca cheguem, mas que não chegaram nesse ponto de precisar de um acompanhamento médico, mas para exatamente não precisar, para ir conseguindo, né, harmonizando, fazendo suas curas, equilibrando o que precisa ser equilibrado, se autoconhecendo, tendo mais clareza e conseguindo se conhecer melhor e lidar com as suas emoções para nunca precisar passar por um processo depressivo ou de pânico ou de ansiedade, porque é muito triste, eu não desejo para ninguém passar por uma situação dessa. Então é isso, gente. O próximo vídeo eu vou falar sobre o nosso plexo solar, que é o nosso terceiro chakra. A gente está subindo ali na nossa coluna. Então a gente vai falar sobre o nosso terceiro centro energético, que é o chakra plexo solar. Fiquem com Deus e até a próxima. Se cuidem, cuidem dos seus chakras, cuidem do seu chakra sexual e até a próxima.